Antes de entrarmos na nossa ministração, eu vou pedir ao pastor Péricles que venha e traga, da última vez que nós ministramos, nós falamos sobre expectativa, essa atmosfera de fé que atrai o milagre de Deus na nossa vida, e o pastor Péricles vai dar o seu testemunho, ok? Aleluia, bom dia. Tem tanta coisa boa que Deus faz na nossa vida, e a maior foi conhecer Jesus. Isso me aconteceu em 1977. Eu me converti numa circunstância difícil. Eu sempre fui um pouco revoltado e estava passando uma série de lutas na época, e Jesus me alcançou. E a gente vem crescendo no conhecimento de Deus, e vem vendo e sentindo a misericórdia de Deus dia após dia na nossa vida. Em 2019, eu fui ao hospital para tirar uma pedra do rim. E eles fizeram um exame hemograma para pré-operatório. E nesse hemograma descobriram que eu estava com leucemia. Então, depois de resolvido o problema da pedra no rim, eu passei lá mesmo, estava internado, o hematologista passou, eu fiz uma série de outros exames e comecei um tratamento, quimioterapia. Estava fazendo muito mal para mim. Aí conversei com o médico e eu decidi parar o tratamento. Isso foi em 2019, final do ano. Eu falei, eu não estava sentindo nada, eu vou ficar na dispensação de Deus. Então, 2020, 21, 22, 23. Em janeiro desse ano, eu comecei a me sentir mal e decidi passar por outra consulta. Eu fui a São Paulo, ao C. Camargo, e fizeram todos os exames de novo. E comecei uma nova quimioterapia, agora com outro produto. Realmente não está me fazendo mal, não tem efeito colateral. Mas eu tenho um acordo com Deus. Amém. Pai, eu não quero ficar num leito. O Senhor tem misericórdia, e Deus realmente tem. Eu tenho sentido o amor e a misericórdia de Deus. Eu quero te pedir uma coisa. Quando eu tiver que ir, ou eu estou trabalhando no consultório, eu estou na igreja louvando ou pregando, e aí o Senhor vem e me leva. Eu não quero ficar num leito. E outro dia, uma prima me liga e, como é que você está? Tudo bem? Eu falei, estou bem. Falei para ela, mas você não precisa nem de ficar de cama, não, eu estou trabalhando. Eu tenho um acordo com Deus. O dia que eu tiver que ir, eu vou estar nos meus afazeres e Ele vai me levar. Mas e ele assinou esse acordo? Eu falei, não, não é que ele assinou. Ele propôs, eu que assinei. Falei para ele, você tem uma Bíblia? Então você vai abrir lá, no Evangelho de João, capítulo 14, e lá vai estar escrito isso.
Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, crer, fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A proposta foi dele, eu só aceitei a proposta. Amém? Então, a minha expectativa é essa. Enquanto eu tiver uma missão a cumprir, Deus vai me deixar aqui. O dia que eu tiver a missão cumprida, Ele vai me levar, e a proposta não é minha, foi dele, eu aceitei. Amém? Deus abençoe a todos. E a igreja agradece. Viu, pastor? A igreja agradece. Você é uma bênção. As nossas vidas, elas devem ser um exemplo para vocês, ok? Olhem para nós. Quero dizer mais uma coisa. Lá em casa, a gente não fala de doença. A gente nem lembra de doença. Esse não é o nosso assunto. Não é a nossa preocupação. Nós vivemos cada dia dando graças a Deus. Problema, nós não falamos. Tá? Porque falar problema não traz cura para problema. Nós temos que falar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Vocês não nos veem pedindo oração, vocês não veem a gente desesperado, nada disso. Estamos em perfeita paz. Tá? Sabemos a quem amamos e a quem servimos. E estamos nas mãos dele. Amém? Pastor Pérez, o senhor está com quantos anos? 82 anos. Quem aqui tem uma idade maior do que essa? Por favor, levante a mão. Interessante, né? O nosso pastor é o mais velho e não desiste da luta. Isso deve ser exemplo para nós. Amém? Glória a Deus. Mas vamos lá ao assunto que nós temos para hoje. Continuando a série Abundante, nós vamos estar falando do amor de Deus. Amém? E eu peço a Stephanie que libere aí o primeiro slide. Andando em amor. Olha a forma do verbo, andando. É um ato contínuo, ok? Andando em amor, vivendo em vitória. Vocês conseguem perceber o link? Não tem vitória onde a motivação não seja o amor. É simples assim. Não adianta ficar falando demais. É uma questão de viver nessa dimensão do amor de Deus. O amor não se cansa, o amor não desiste, enfim. Esse é o amor de Deus que foi derramado em nosso coração. E nós vamos tratar desse assunto, ok? O segundo slide, por favor. Nós temos que olhar para Deus e imediatamente identificar os seus atributos eternos. Tudo começa pelo fato de nós conhecermos o nosso Deus. E é através da Bíblia e é através da revelação do Espírito Santo. A natureza de Deus é o amor, mas não é qualquer amor. Ele é a fonte do amor ágape, o amor incondicional. Não existe outra fonte, não se iluda. Ele é a fonte do amor incondicional, que é diferente daquilo que o homem conhece na sua dimensão natural. Aquele que não ama, não conhece a Deus,
porque Deus é amor. Um dos maiores teólogos da Bíblia é o apóstolo João. Não tem como estudar a doutrina da salvação sem conhecer aquilo que o Espírito Santo trouxe através do apóstolo João. E se você der uma olhada no Novo Testamento, a maior parte das epístolas são de Paulo, mas logo em seguida vem o apóstolo João. É impossível ignorar esses dois. Aliás, nós não devemos ignorar ninguém em se tratando da revelação. Mas o outro versículo aqui, isso está em 1 João 4, eu não sei a letra, que eu não consigo enxergar aqui, 4:8. Amados, amemo-nos uns aos outros. Ele traz para a dimensão das relações entre pessoas, horizontais. Porque o amor de Deus, porque o amor é de Deus, a fonte. E qualquer que ama é nascido de Deus. Caramba, uma frase assim que derruba qualquer tipo de teologia estranha. É nascido de Deus e conhece a Deus. Aí eu trago o subtítulo, a natureza da nova criação. Deus é amor, nós nascemos de Deus, que é nascido do Espírito de Deus, da semente divina, então nós trazemos em nós a marca, a natureza de Deus, que é o amor. Isso pertence à nova criação, não tem nada a ver com a velha criação, o velho homem, o homem natural. É tremendo, não é? E em Romanos capítulo 5, versículo 5, como está aí, e a confiança, a nossa confiança em Deus e na sua palavra, não nos decepciona, porque Deus honra a nossa fé, porque Deus derramou o seu amor, que é a sua marca, a sua identidade, seu atributo, em nossos corações. Aqui você põe espírito recriado, por meio de quem? Do quê? Do Espírito Santo, que Ele mesmo nos deu e Ele habita em nós. Então, nós podemos fazer algumas inferências. O amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo que habita em nós, e isso vem do novo nascimento, da nova criação, algo gerado pelo poder do Espírito. Já muda toda a concepção humana desse assunto. E eu quero ler aqui, que não está aí, mas eu vou ler aqui na minha Bíblia, 1 João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Você saiu da condenação e veio para a vida abundante. Você nasceu de novo. Você foi inserido no corpo de Cristo. Você agora é filho de Deus. Olha aí. Porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Aí ele faz a aplicação. Se o amor de Deus foi derramado em mim, que nasci de novo, então agora eu vivo na expressão do amor de Deus na minha vida, e através da minha vida o amor de Deus alcança outros. Simples assim. É um fluir. É como se eu fosse um canal pelo qual Deus quer tocar a vida de alguém. E eu não posso reter
esse fluxo do amor de Deus, da graça de Deus na minha vida. Porque todo aquele que retém é mesquinho, é individualista. Só pensa em si mesmo e naquilo que lhe interessa em primeiro lugar. Mas Jesus nos amou, o Pai nos amou, quando nós ainda éramos seus inimigos. E isso traz uma grande lição para nós que somos voluntariamente, intencionalmente, conscientemente, declaramos que somos discípulos de Cristo. Ok? Tudo bem até aqui? Vamos para o próximo então. Aí nós vamos desenvolvendo o nosso assunto. Todo mundo conhece 1 Coríntios capítulo 13. Ok? E o interessante é que para a igreja de Corinto, uma igreja que se movia na unção, nos dons do Espírito, uma igreja, vamos dizer assim, avivada, entre um capítulo e outro, quando Paulo está falando do poder do Espírito Santo na igreja, ele coloca o assunto do amor. Entre 12 e 14, o 13 fala do amor. É interessante. Nada acontece por acaso. É um capítulo bastante conhecido. São 13 versículos do capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios. Ok? E aqui nós temos uma descrição do amor que procede do Pai, aonde Paulo introduz a questão do amor como a motivação correta, como a essência correta do nosso cristianismo. Quem não ama está enrolado na vida. Ok? Nós temos que entender, e na sexta-feira a gente trouxe uma ministração sobre isso no GEB. O primeiro ponto, o primeiro degrau, é amar a Deus acima de todas as coisas. É o primeiro ponto, o primeiro degrau, é a base. É o primeiro grande mandamento. Aí é colocado que amar ao próximo como a si mesmo é a extensão, é a expressão, é a aplicação do primeiro mandamento, que é amar a Deus. Se eu estou travado em amar a Deus, como é que eu vou amar o próximo? Aí começa um grande problema na vida daquele que não tem entendimento. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, Deus vai mexer com as suas estruturas. É esse o ponto. Quando a sarça ardente te atrai e chama a tua atenção, Deus vai tocar na tua vida. Venha como está, mas eu vou mexer na tua vida. Foi assim com Moisés, e é assim com qualquer um que se aproxima do Senhor. E eu chorava aqui diante do Senhor, dizendo: o Senhor me encontrou, e o Senhor mexeu na minha vida, está mexendo na minha vida, e o Senhor está me levantando a cada dia. Me sustentando pela sua graça, limpando as escamas dos meus olhos, trazendo clareza de visão na minha vida. E eu não posso desejar o ministério e ser um canal de poder na terra
sem que primeiro eu tenha um encontro real com o meu Deus. É eu e Ele na intimidade do nosso relacionamento, para que a minha vida ganhe sentido, identidade, propósito na vida. Eu não posso servir a Deus sem saber quem eu sou nele. Vai ser um tremendo espírito religioso que vai até um certo ponto e depois enrosca. Todos os apóstolos que se propuseram a seguir a Cristo, respondendo ao seu chamado, tiveram que ter um encontro com Ele. Não teve ninguém, com exceção de Judas Iscariotes. Judas teve a oportunidade de se arrepender e de se alinhar com o Senhor da glória, mas ele puxou o freio de mão e ficou usando a sua máscara de hipocrisia. Mas Jesus não o expulsou dali, porque tinha que cumprir as Escrituras. Mas era filho do diabo. Filho do diabo por uma questão de opção, de escolha, de falta de arrependimento diante do Senhor da glória. Ninguém se aproxima do Senhor sem que se prostre diante dele, reconhecendo a sua majestade. Esse é o problema do religioso. O religioso é um ignorante, um arrogante, que não se curva diante de Deus. E ele quer agradar a Deus através dos seus méritos pessoais, coisa que Deus não aceita. Por melhor que eu seja, eu estou muito aquém do nível da justiça de Deus. Só Cristo conseguiu cumprir os requisitos da justiça de Deus, e o seu sacrifício substituto foi aceito. E agora a função do Espírito é trazer o dom, a dádiva da salvação a nós, através da instrumentalidade da igreja, e todos têm que ouvir o Evangelho. Porque todos vão ter que dar uma resposta diante de Deus. Sim ou não? O que passa disso já é enrolação. Já tem a mão do diabo. Mas, conversando com o Jeb lá, o grupo, eu falava, entre amar a Deus e amar ao próximo, o que está no meio? Esse é o ponto, e é aqui que muita gente se enrosca pela vida. No meio estou eu, o canal, o instrumento. E se eu não tenho resolvido na minha vida a questão da minha identidade e propósito, como é que eu vou expressar o amor de Deus na vida do próximo? Por acaso um cego conduzindo outro cego, os dois vão cair no buraco. Então, e quem, em vez da igreja levantar o versículo, precisou do Bolsonaro levantar o versículo, né? E conhecereis a verdade, e verdadeiramente sereis livres. Então Jesus tem que entrar na minha vida, trabalhar o meu coração, mexer nos meus paradigmas, a minha vida ser transformada pelo toque, pelo poder da palavra de Deus na minha vida, para que então Deus me levante no alinhamento correto, prumo e rumo na vida, para ser um instrumento de Deus na terra. Então, a questão da identidade é básica. Quem sou eu em Cristo Jesus? Quem é Ele para mim? E agora, prostrado diante da sua majestade,
com toda a humildade, com toda a rendição, eu digo: o que tu queres que eu faça? Mas eu não consigo fazer essa pergunta, o que tu queres da minha vida, se eu não o reconhecer. Não reconhecer o Senhor como Deus da minha vida. Eu estava no mercado do pecado, escravo, condenado à morte, e Ele me alcançou. Com a sua graça, agora rendido estou diante dEle, para servi-lo, com fidelidade, com lealdade, com perseverança. Mas se o amor de Deus não está dentro de mim, através da nova criação, que expressão vai sair de mim para influenciar o mundo? Não é uma questão de técnica, é uma questão de unção. E nisso, o Kenneth Hagin fala muito bem. Ele tem um livro, O Amor de Deus, o Caminho para a Vitória. Um livro de 240 páginas. Quem quiser, pode procurar, pode, está disponível na internet. E ele fala da motivação correta de uma vida poderosa nas mãos de Deus, que é o amor. Como é que nós vamos cumprir a grande comissão sem amor? Como é que eu vou servir a Deus sem amor? Como é que eu vou crer em Deus se a motivação do meu coração não for o amor? E no meio do amor e da fé está o link da nossa esperança. É algo tremendo, ok? Que às vezes a gente não presta atenção e a gente quer amar sem que a minha identidade esteja resolvida. Como é que eu vou ter intimidade com o meu Pai, erguer as mãos diante dele e dizer: Abba, Pai, se eu não o conheço? Se eu não tenho intimidade com Ele, se eu não choro aos seus pés, não porque eu estou cheio de problema, mas eu choro porque eu estou apaixonado por Ele. Ele conquistou o meu coração. E o que Ele vai fazer da minha vida não é problema meu, é dEle. Quem chama, sustenta. Quem chama, capacita. Quem chama, honra. Quem chama, corrige e põe na linha. Porque quem chama tem autoridade para sustentar o que fala. Eu apenas tenho que crer e obedecer. E o que Ele vai fazer da minha vida é com Ele. Eu apenas me rendo e obedeço. Uns serão como João Batista, mas outros serão como Tiago, Estevão. Uns serão como Davi, mas outros não. Ok? Mas eu tenho que ter convicção da minha importância como filho de Deus, como aquele que está em Cristo, disposto e disponível a servi-lo. Não importa o sacrifício. E todos os missionários que saíram pelo mundo para evangelizar, se não fosse a motivação do amor, ninguém tinha feito nada. As viagens missionárias de Paulo, se não fosse esse amor ardente queimando dentro dele, ele não teria feito nada e nem teria suportado todas as aflições pelas quais ele passou. Então, nós temos que entender quem somos e qual o propósito da nossa vida. E aqui Paulo, rapidamente, ele diz: o amor é paciente. O amor não fica roendo unha, estressado,
apavorado, em pânico. Ele simplesmente descansa. O amor é benigno. Ele só promove o bem, ele só faz o bem, ele não complica a vida de ninguém. O amor é bom, porque ele age e ele faz alguma coisa em benefício do outro. O amor é generoso. Não fica assim, ó. Ok? O amor não tem inveja de ninguém, de nada. O amor não se vangloria em si mesmo, porque tudo vem de Deus, tudo é sustentado por Deus e tudo é para a sua glória. Eu não tenho nada, eu não sou nada que eu não tenha recebido. O amor não é orgulhoso, se achando melhor do que os outros. O amor não é rude, sabe aquele burro chucro que fica dando coice? Não, o amor é tranquilo, o amor está sempre de cara boa, o amor é sempre expressivo, expansivo. O amor não é egoísta, egocêntrico, porque Deus não é egoísta. E tudo que Ele tem, Ele quer repartir com os seus filhos. O amor não se irrita, qualquer coisinha já vira casaca, chuta o pau da barraca, já cria aquela confusão e já cria aquela divisão. Não, o amor é tranquilo. Por que Deus está por trás desta motivação? Ele não mantém registro dos erros. Sabe aquele negócio do dedão na cara do próximo? Acusação. Não, porque você fez isso. Não, porque você não sei o quê. Não, porque não sei o quê. Se Deus não se lembra dos meus pecados e lança-os no fundo do mar, quem sou eu para botar o dedão na cara de alguém? Oh, meu Deus! Né? É só olhar no espelho, a gente vai ver quantas coisas Deus teve que ser longânimo conosco. Esse negócio de livrinho, memória, killer, essas lembrancinhas que você anota no caderninho e anda com ela no bolso, e na hora do aperto você saca para acusar o outro, isso é do diabo. O crente é livre, mesmo com toda a injustiça que é feita contra ele, ele é livre. Paulo estava preso e ele louvava a Deus. Interessante, ele podia estar reclamando, né? Me abandonaram, meu Deus me abandonou, meus irmãos me abandonaram, olha que situação, eu acho que não vale a pena pregar o evangelho. Não, ele estava louvando, ô Senhor, louvado seja o teu santo nome. E Deus operou um milagre. Está vendo como a motivação correta é importante? O amor não se deleita do mal. Se ele é benigno, é bondoso, como é que ele vai se deleitar com aquilo que não presta? Não, de maneira nenhuma. O amor se regozija com a verdade. O amor e a verdade andam de braços dados. Como é que o amor pode amar a falsidade, a mentira, o engano, a narrativa? De jeito nenhum. O amor sempre protege. E o maior exemplo que nós temos é do próprio Deus. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado e tem nos protegido. Ok? O amor sempre confia. Você imagina amar desconfiando? Tem que procurar um psicólogo para ver o que está acontecendo. Porque tem alguma prisão de alma. O amor confia. Eu amo as pessoas porque eu quero ver Deus mexendo na vida dela. Não é uma questão política, de relacionamento, terreno. Lógico, isso faz parte. Mas eu olho para alguém pensando na sua eternidade, no poder de Deus em mexer na vida dela. O amor sempre espera, né? Longânimo, paciente.
Imagina, você está evangelizando alguém, aí o cara começa a falar bobagem, a reagir mal, aí você fala, esse aí é do diabo, eu não vou nem perder meu tempo com ele. Será que nós estaríamos aqui hoje? Porque todos nós agimos dessa forma em algum momento, não é? Você tem que ter paciência. Não é fácil, mas essa paciência, ela vem de um fruto do Espírito, que é uma colheita que vem de uma nova criação na minha vida. Não é? O amor sempre persevera. Imagina você desistir porque ficou difícil, está complicado, e aí você larga a mão. O amor persevera porque ele é fiel. E essa fidelidade vem do céu, é colocada no meu coração. Senão a gente já teria desistido há muito tempo. O amor nunca falha. Você ora pelo seu filho desviado e você tem que colocar amor naquela oração, regando aquela oração com a motivação correta. Você ama o seu filho e você quer que ele seja salvo. Não é simplesmente querer resolver um problema, é mais do que isso. Ok? Então, o amor tudo crê. Ele não é desconfiado. E eu não vou crer em qualquer coisa, não. A minha fé é com entendimento. Eu conheço a palavra de Deus. E eu não sou passivo. Até para orar por alguém eu tenho que crer. Como é que você vai orar por alguém se você não crê? Não vai funcionar. A oração do justo é eficaz, porque ele é justo, ele vive pela fé. Então eu oro. O amor tudo espera. É lógico, eu tenho a melhor esperança do que Deus pode fazer na tua vida. E o amor tudo suporta, tem uma resiliência, uma resistência incrível. Jesus desistiu da gente? Não. Ele foi até a cruz. Imagine se Jesus entrasse na nossa história e só ficasse multiplicando pães e peixes, curando paralíticos e parasse por aí. Já seria uma bênção, né? Mas caramba, e a eternidade, como é que faz? O amor vai até o fim das coisas. E o que importa verdadeiramente na nossa vida é ser uma nova criatura. Se você perde a visão do céu, você vai ser apenas uma pessoa caridosa, que faz o bem. O ímpio faz isso, o espírita faz isso, o católico faz isso. Agora o crente, o discípulo de Cristo tem outra visão. Eu faço isso e eu preciso inserir essa pessoa no corpo de Cristo. Daí a grande comissão. Porque só fazer caridade e dar esmola, você fica no meio do caminho. Ok? E aí, aqui em 1 Coríntios 13, 11... quando eu era menino, criança, imaturo na fé, falava como menino, agia como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Eu estava preso na minha ignorância espiritual. Quando me tornei homem, quando eu nasci de novo, aqui eu estou trazendo a analogia, deixei para trás as coisas de menino. É o homem espiritual. A maturidade, não é? A nossa semelhança com Cristo na nossa vida. É sempre assim. E aí no 13, ele diz, portanto, agora existem, ou permanecem, estas três coisas, a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Essas três coisas permanecem, existem,
inclusive na nossa dispensação da igreja, elas permanecem, e o amor é o mais importante. Está lá Paulo falando a respeito do amor, uma descrição bastante interessante. O próximo slide. Vamos fixar pontos aqui agora, repetindo, reafirmando, ratificando aquilo que a gente está falando. Segundo João, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Segundo Paulo, essa fé só opera pelo amor. Uma fé que não opera pelo amor tem uma infiltração maligna, tem outros interesses. O mesmo amor que, segundo João, lança fora todo medo. O medo não tem nada a ver com o amor, porque Deus é fiel e eu confio nele e ele honra a minha fé. E o mediador entre a fé e o amor é a esperança. O amor é a motivação correta. A fé opera, realiza obras na autoridade do nome de Jesus, mas a esperança mantém os dois ligados, porque a esperança do crente está nas promessas. É a substância daquilo que a gente não vê, é a certeza daquilo que se espera. Está lá em Hebreus capítulo 11. O que é nascido de Deus vence o mundo, porque o mundo jaz no maligno e está condenado, reservado para o juízo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé em Deus, a nossa fé em Jesus Cristo, a nossa fé no Evangelho puro, a nossa fé na Bíblia, nas promessas de Deus. A nossa fé tem foco, tem alvo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem algum valor, algum efeito. Mas sim a fé que opera, que atua pelo amor. Se você não vai com a cara de alguém, e ela pede oração, qual vai ser a sua atitude? Uma fé que não é movida pelo amor é uma fé feiticeira. Cuidado, porque interesses carnais, máscara e tudo mais pode entrar no meio. Você tem que amar as pessoas e desejar o melhor para elas. É simples assim. Ok? Senão, você vai ficar com o pé atrás. E Deus não vai poder agir dessa maneira, porque Ele não seria glorificado, porque teria uma infiltração demoníaca nesse negócio. No amor não há medo. Ué, você não confia em Deus? Ele não é fiel? Não é Ele que te sustenta? E pelo poder da sua palavra, Ele não cancela contrato, não é, Péricles? Está aí, acabamos de ver o testemunho do pastor Péricles. No amor não há medo. Medo de quê? De morrer? De ficar sozinho pela estrada? Ficar sozinho, abandonado? Não! Deus não te abandona, nunca. Ele está sempre ao teu lado. E você nem percebe a mão dele te sustentando na crise. Esse é o nosso Deus. Por isso que o medo significa que eu não confio em Deus. Ele vai me largar na estrada. Comum para um homem natural, né? Quando a coisa aperta, você simplesmente cai fora. Deus não cai fora de coisa alguma. Ele te ama, Ele é verdadeiro, honesto, transparente no seu amor e Ele quer atuar na tua vida. O grande problema é que nós resistimos ao agir de Deus. E aí dificulta todo o processo do Espírito Santo na nossa vida. Antes, o perfeito amor lança fora o medo.
Lançar fora o medo é uma atitude, é uma resposta, é uma ação que eu faço. Lança fora. Lança fora. Mas se você recuar, se você retroceder, o inimigo chega. E aí, doença, sofrimento, prejuízo e até morte prematura. Nós não recuamos diante das obras do diabo. Jesus não recuou. Ele não recuou. Eu vim para destruir as obras do diabo e nós estamos aqui para fazer a mesma coisa. Só tem um detalhe: Jesus não conseguiu operar grandes sinais por causa da incredulidade. Está lá, Cafarnaum, Betsaida e tudo mais. É uma coisa interessante. Jesus curava as pessoas só de falar. Levanta e anda. Sê tu curado agora, em nome de Jesus, só com a palavra. Mas ali, por causa da incredulidade, porque eles conheciam Jesus. Ah, esse é filho do carpinteiro. Ah, esse aí é Galileu. Ele teve que impor as mãos nas pessoas para que alguns fossem curados. Olha o nível de luta espiritual quando a expectativa é de incredulidade. Parece um parto de elefante, enquanto que o outro, coração aberto, coração quebrantado, basta uma palavra, ele já pega, recebe. O medo envolve castigo. Você tem medo de Deus? Você tem medo do inferno? Você tem medo da mão pesada de Deus? Porque Deus, quando põe a mão, quebra tudo, né? Não tem como. Quem tem medo não está aperfeiçoado no amor do Pai. Você tem que ter convicção que Deus te ama. Não depende do seu currículo, dos seus fracassos, da sua fragilidade. Deus te ama verdadeiramente e Ele quer mexer na tua vida. Porque senão você não consegue entrar na sala do trono. Você fica ali pela beirada, espreitando de longe. Isso não é intimidade, isso não é relacionamento. Imagina um filho que não consegue abraçar o pai e falar com ele. Eu vou falar com meu pai pelo WhatsApp. Ah, vá! Que é isso? O pai é a questão do toque. Que coisa esquisita, não é? Eu não tenho medo. Eu devo ter preocupação com o pecado, isso sim, mas diante de Deus eu tenho temor, e temor não é medo, temor eu me coloco prostrado diante dele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É gratidão. Portanto, agora permanecem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor, porém o amor é o mais importante, não é isso? Porém, a maior delas é o amor. O amor é a motivação, a essência de Deus. Quando eu deixo de estar aqui na celebração da família de Deus, será que eu amo meus irmãos? Ah, hoje eu não vou no culto, não. Não é estranho? Eu amo estar aqui. Eu amo vocês que estão aqui. Ah, mas na igreja tem muita gente problemática. E daí? Eu também sou, eu também fui, Deus está trabalhando na minha vida. E se eu puder fazer alguma coisa de eficaz na vida de alguém, eu vou fazer. Eu vou me deixar ser usado pelo Espírito Santo. Então eu faço questão de estar aqui.
Não é por obrigação. Se eu não for, a pastora Valdir vai chamar a minha atenção, vai fazer isso. O que é isso? É medo. O meu relacionamento com os meus pastores é um relacionamento de amor, de respeito, de honra. É isso. Quando que nós vamos crescer? Não é? O próximo. A matemática divina, ela é diferente da matemática do homem. Tá ok? A matemática do homem natural é aquilo que me interessa. Meus interesses, o que eu vou ganhar com isso. Ok? A matemática de Deus é totalmente da liberalidade. O que eu tenho, eu quero dar para todos. Lembra daquela história lá do pai e o filho pródigo? O pai se alegra de ver o filho restaurado. Aliás, é isso que ele quer. Se Deus fosse agir com julgamento diante de cada erro da nossa vida, tudo parava lá no jardim do Éden, não sobrava nada. Mas, no entanto, Deus é longânimo, Ele tem paciência, Ele vai trabalhando, o Espírito Santo vai trabalhando, quem sabe, né? Você cai a ficha. E quantos riscos nós passamos pela vida e não morremos? Eu sou o primeiro a reconhecer isso. Às vezes eu me lembro dessas coisas na minha vida e eu falo, Senhor, eu podia ter morrido. Eu podia ter ido embora e ir para o inferno. Mas Ele foi segurando a onda, né? Mas tinha uma mãe que orava, provavelmente os pastores oravam, enfim, muitas pessoas orando pela minha vida. E Deus foi preservando a minha vida, trabalhando a qualidade do meu coração. E Ele faz isso o tempo todo. E eu acho isso ótimo. Então, é como disse o pastor Pérez, nós temos um contrato, né? O contrato foi ele que assinou, então está tudo certo. Ele diz, olha, levanta-se, tenha bom ânimo, põe o pé na estrada, eu confirmo as suas iniciativas de fé. É isso. Não é? Então, a matemática de Deus é multiplicação para que haja uma quantidade enorme de ações de graças. Ninguém pode dar aquilo que não tem. É hipocrisia, é religiosidade. Para dar amor, você deve ter amor. E para ter amor, você tem que ter nascido de novo e estar rendido aos pés da cruz. A maior prova do amor de Deus foi o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E para ter o amor, essa questão da nossa identidade, do nosso ser. Eu tenho que estar em Cristo, ser filho de Deus, para que então eu possa fazer alguma coisa. Não dá para inverter, fazer para tentar ser alguma coisa. Não, seja primeiro e depois faça. Por isso que Jesus falou com a mulher samaritana, Deus procura por adoradores que o adorem em espírito, tem que nascer de novo, e em verdade. A santificação, nós andamos em verdade. Ok? A matemática divina é diferente da matemática humana, porque para Deus, quanto mais se divide, mais se multiplica. E quando você vê o seu irmão passando necessidade, qual é a tua atitude? Isso não é problema meu. Mas que cara de pau, né? Como não é problema seu? Não é da mesma família? A minha mão é um membro do meu corpo. Os meus olhos são outros membros do meu corpo. Quando alguma coisa quer agredir o meu olho, o que a minha mão faz? Ela defende o outro. E nós, como igreja,
corpo de Cristo, o que nós fazemos? Fazemos a mesma coisa, nós temos o mesmo Espírito. Lutando uns pelos outros, amando uns aos outros, lavando os pés dos outros. E isso é servir a Cristo. Mas se eu tenho uma vida egocêntrica, é só eu, minha mulher, meus filhos, meus cachorros, meu carro, meu sítio, minha casa, você está só no eu. Não tem propósito maior nisso. Ok? Nós temos que viver para a glória de Deus. Senão a gente tem uma visão muito medíocre da nossa vida. Vamos arrematar o nosso assunto. O próximo slide. Aí você tem um resumo, o índice, o sumário do livro do Kenneth Hagin. Amor, andando em vitória. E eu acrescentei mais alguns, né? O amor é o caminho da vitória. Não dá para ser winner se você é frio, indiferente, distraído. A compaixão de Deus não flui na tua vida. Você não consegue derramar uma lágrima aos pés do Senhor Jesus. Você é apenas um religioso. É aquilo que Deus falou lá no Velho Testamento. Esse povo me louva, tem uma religião maravilhosa, mas o seu coração não está apaixonado por mim. Pronto. Matou o negócio. Então, características do amor de Deus. O amor de Deus, questão de atributo. Atributo de Deus, coisas que são da sua essência, da sua natureza e são eternas. Deus é amor. E Ele amou o mundo de tal maneira, não é? O amor divino só se expressa através da nova criação. O ímpio pode desenvolver algum tipo de amor ou de caridade? Claro que pode, mas e daí? O mais importante é o nosso alinhamento com Deus. E aquilo que não vem da nova criação, como vai louvar e glorificar a Deus? É fogo estranho diante de Deus, Ele não aceita. O amor é a lei da nova aliança. O amor não vai criar nenhuma confusão com relação a Deus, porque os 10 mandamentos começam pelo nosso amor a Deus e depois o nosso amor ao próximo. O amor divino é perdoador. E como é que eu posso ter raiva de alguém? Eu briguei com muita gente na vida, viu, Pérez? Essa lista é grande. Mas eu não posso ter raiva de ninguém. Eu encontro com as pessoas na rua, cumprimento, abraço, sem problema. E às vezes o cara, um traíra, agiu de má fé com você. Mas e daí? Eu sou livre em Cristo. Não tem que levar para o lado pessoal, senão a minha reação ela vai ser inadequada. E como é que eu vou pregar o evangelho para esse pessoal? Eu vou ser igual Caim, vou ser um fugitivo? Não, de jeito nenhum. O amor perdoa. E essa capacidade vem do fruto do Espírito, que está sendo desenvolvido na minha vida. É uma colheita que vem da santificação, que vem do novo nascimento. Os benefícios de andar no amor. Olha, tudo é vosso. Mas quando eu ando em integridade diante de Deus, com a motivação correta. Deus responde a sua oração.
Deus abençoa a sua família, Deus abre as portas do ministério, porque você o ama, e Ele está totalmente apaixonado por você. Porque Ele sabe que o seu olhar está voltado para Ele, é Ele. Eu não estou dividido, coração dividido, eu amo a Deus quando eu preciso, mas eu estou olhando para outras coisas também. Aí não, você nunca vai ter o melhor de Deus na tua vida. Deixar de andar em amor vai fazer com que você fique doente. Ponto. Tem gente que não para pensar, né? A mágoa, o ressentimento, a amargura, a arrogância, tudo isso é fonte de maldição. E a primeira coisa que é afetada é o nosso corpo. Quer andar em saúde? Seja amoroso. Gaste a sua vida para abençoar as pessoas. Como Paulo fez. Foi açoitado, foi perseguido, foi preso, mas ele amava a igreja e isso era tudo para ele. Julgue a si mesmo e não será julgado. Para de ficar falando da vida dos outros, para de ficar apontando o erro do outro quando você tem erros maiores. E mesmo que você não tenha, você não foi chamado para apontar o dedo para ninguém. Ame as pessoas, mesmo com todos os problemas e fragilidades. Ame. Ame o teu inimigo, que te persegue, que te prejudica. Ame, ore por ele. O amor anseia pela santidade de Deus. É claro, o amor é a motivação que me leva para a sala do trono. Deus é santo. Então o pecado não cabe aqui na vida do crente. Eu amo a Deus, eu quero a santidade de Deus na minha vida. Eu escancaro a minha vida para que o Espírito Santo faça uma obra tremenda. E não é só por causa de benefícios, não. Que o Espírito Santo faça uma obra na minha vida, porque a minha vida foi comprada para glorificar a Deus na terra. Ok? O amor é a força motriz da grande comissão e da edificação da igreja. Pastora Valdiva tem mais de 30 anos de ministério, ela com o Péricles. Se não fossem movidos por amor, você acha que eles estavam aqui? Eu estaria aqui? Vocês? É o amor. Nós amamos as pessoas, nós amamos aquilo que Deus quer fazer na vida delas e nós nos gastamos, né, como diz o apóstolo Paulo, para que Deus faça. Aí quando a Keila, junto com o grupo de louvor, se doa aqui na adoração, é para que a igreja seja tocada. Não é apenas uma questão de cumprir com a obrigação. Quando nós subimos aqui para pregar, não é apenas para cumprir etapa, bater cartão, não. É a vida de Deus queimando dentro de nós, para tocar a vida de vocês. Para que a graça de Deus alcance a tua vida, a tua família, enfim, tudo aquilo que te diz respeito. O amor vê a urgência do tempo que nós estamos vivendo. Não dá mais para ficar procrastinando. Não dá mais para ficar sendo conduzido por emoções voláteis. É hora de servir a Deus, de estar na casa de Deus, de estar totalmente integrado, envolvido no seu trabalho de edificar uma igreja para Cristo. Se for para ganhar dinheiro, então ninguém vai vir aqui, né? Todo mundo vai correr atrás do vento. Mas nós estamos aqui. O amor de Deus nos constrange. Aqui na adoração eu chorava diante de Deus e eu falava, Senhor, eu estava perdido, mas a tua mão me encontrou.
é gratidão diante de Deus, é reconhecimento diante dEle, porque Ele é o único. E a luz da glória do meu Deus me atraiu. E eu falava, Senhor, eu sou o teu. Acabou. De escritura passada, viu, Pérez? Propriedade exclusiva de Deus. Eu tenho o selo do Espírito Santo na minha vida. E você também. O amor nutre uma grande expectativa pela vinda do Senhor. Eu amo a vinda do Senhor, eu desejo a vinda dEle, eu anseio pela sua vinda, para que Ele coloque ordem no planeta que Ele mesmo criou e que foi contaminado por causa do nosso pecado. Então, a nossa oração é Maranata. É a expectativa do nosso coração. O nosso Senhor vem, essa é a nossa pregação. Ele está às portas, Ele está voltando. É como o atalaia no muro, tocando a sua trombeta, mas ao mesmo tempo a noiva diz, vem, Senhor Jesus, eu te amo. Sabe, esse é o grito da igreja. Amém? O próximo. O Espírito Santo falou para mim, toda a ministração você vai ter que mostrar esse negócio. Porque a gente se distrai pela vida e perde o foco. Nós seremos arrebatados e estaremos diante do trono do Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro de Deus. E ali nós vamos nos prostrar e lançar as nossas coroas diante daquele que é digno. Eu não posso perder essa visão. Depois de termos feito tudo, trabalhando para o Senhor, passando por tantas coisas, quando estivermos diante dEle no céu, diante do seu trono de glória e majestade, nós vamos dizer, Senhor, tudo que fizemos foi pela tua graça. Nada mais. Nada mais. A unção do Espírito Santo através da igreja. E reconhecemos que só o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, a Trindade Santa Excelsa, é digna de receber toda a honra, toda a glória e poder e domínio pelos séculos dos séculos. Ok? Você foi abençoado? Você se compromete com o Senhor de virar a página na tua vida espiritual, para que você seja útil na casa de Deus. Mas utilidade não... Pode ver o último slide, Stephanie. Esse também tem que ser lançado. Não somente em função dos meus interesses, mas dos interesses daquele que me comprou, me chamou e me comissionou. Ok? Vamos colocar de pé e vamos fazer uma consagração diante do Senhor. Eu não posso viver do jeito que eu estou vivendo. Eu preciso de mais. Eu quero mais. Eu não posso ser tão individualista na minha vida. Eu tenho que me identificar com a minha igreja local. Isso é fundamental. Eu tenho que amar cada vida que aqui está, lutar por ela, batalhar por ela, de liberar palavras proféticas de bênção na vida de cada um. Tendo paciência, porque Deus tem paciência comigo. Meus pastores têm paciência comigo. Então,
Na verdade, eu sou mais devedor do que credor. Amém? Nós precisamos mexer com essas estruturas, esses paradigmas da nossa vida, para que algo novo venha. Um vinho novo, uma unção nova na nossa vida. Eu vou pedir para a pastora Valdiva que esteja nos conduzindo nessa oração de consagração. Deus te abençoe, eu amo vocês. Coloque-se diante do Senhor. Você e Deus, tá? Abra o seu coração, fale com Ele, fale com o Pai. O caminho até o Pai foi aberto. O Senhor Jesus nos amou tanto que morreu por nós. Morreu em nosso lugar. E agora, diante da sua oferta de amor, o que vamos oferecer a Ele? Senão a nós mesmos. Amém? Senhor, estamos diante de Ti. Reconhecemos o Teu amor. Reconhecemos a Tua dádiva, Senhor. Reconhecemos o Teu sacrifício substituto por nós. Reconhecemos que o Pai nos amou tanto que enviou o Seu Filho, o único, que se tornou o primogênito por nossa causa. Ó Senhor, não há palavras que possam expressar a nossa gratidão. Tudo que temos somos a nós mesmos, que o Senhor nos fez, com propósitos específicos. Ó Deus, depositamos a nossa vontade aos Teus pés. Reconhecemos que não somos de nós mesmos. Reconhecemos o Teu senhorio. Venha o Teu reino. Venha o Teu governo, Senhor, sobre nós. Senhor, domina completamente, ó Deus, a nossa vida. Transforma os nossos pensamentos em pensamentos, ó Deus, respaldados na Tua palavra, nos Teus princípios, nos Teus mandamentos. Ajuda-nos, Senhor, a vencer nas áreas de fragilidade que há em nós. Que sejamos humildes em reconhecer, ó Deus, que temos problemas e que precisamos da Tua ajuda, que dependemos do Teu Espírito, que dependemos da Tua palavra como água purificadora. Ó Deus, também fortalecedora para a nossa fé. Senhor, ajuda-nos a praticar o amor ao Senhor e o amor ao nosso próximo. E, ó Deus, a nos importar, compadecer dos que estão se perdendo, daqueles que estão marchando para o inferno. Ajuda-nos, ó Deus, a ir até eles, a procurá-los, a interceder por eles, a jejuar por eles, para que venham ao pleno conhecimento do Senhor, para que reconheçam o Teu amor por eles, para que possam, ó Deus, ser salvos e ir para a eternidade, Senhor, juntamente com todos os salvos. Ó Deus, que sejamos vitoriosos nesta semana. Em tudo o que fizermos, o amor permeie cada ação, cada pensamento, cada sentimento nosso, ó Deus. E que nos importemos uns com os outros. Que vivamos como família espiritual. Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, que busquemos estar juntos, sempre, ó Deus. Sempre que formos convocados para nos reunir, nós estejamos juntos, ó Deus. Porque juntos somos melhores, somos mais fortes, alcançamos mais quando estamos juntos. Obrigado, Senhor, por ter criado a igreja.
e nós fazermos parte dessa igreja, do corpo de Cristo aqui na terra. Isso é honroso para nós. Senhor, graças te damos, ó Deus, por tudo que temos recebido, Senhor, deste púlpito, Pai. Todo ensinamento, todo confronto com a Tua palavra, nós te damos graças, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluias. Que você vá esta semana, por onde você for, leve o amor de Cristo. Por onde você for, que saiam da tua boca palavras de amor, palavras de consolo, palavras que fortaleçam as pessoas. Vigie, para que não haja pensamentos rancorosos, críticos, julgadores na sua mente, não saia pela sua boca. Apenas amem-se uns aos outros. Amém? Que o Deus Todo-Poderoso, o nosso Redentor e o doce Espírito Santo esteja com você todo o tempo nesta semana. Amém. Aleluia!